Olá, olá, muito bom dia para você, telespectador da Band. No ar mais um Boca no Trombone, que todos os domingos trata de vários assuntos como a aposentadoria, os direitos do INSS, direitos do trabalhador, funcionalismo público, entre outros. Para responder as perguntas que você envia para a gente, contamos hoje com a presença do Dr. Marcelo Armiliato de Jesus, em nome de CRJ Advogados. Também participam dessa edição do Boca o coordenador-geral do Sindjus RS, Marco Aurélio Weber, e o presidente do Cinecarga e da UGT-RS, Paulo Roberto Barque. Vamos começar o programa respondendo as dúvidas, as questões que você encaminha pelos nossos canais de interatividade. Sempre lembrando que já a sua dúvida, você pode deixar o nome e a cidade onde você está falando para a gente dar o crédito aqui pela Bandeirantes. Primeira pergunta vem lá de Gravataí, da Vera. Tenho 58 anos de idade, 18 anos de carteira assinada. Estou pagando a alíquota de 11% no carnê. Me aposento por idade recebendo o salário mínimo? Essa é a dúvida da telespectadora, doutor Marcelo. A Vera, lá do município de Gravataí. Obrigado por estar com a gente. Um bom dia. Muito bom dia, doutor Solano. Muito bom dia aos amigos aqui da bancada e aos nossos queridos telespectadores. Bom dia, dona Vera. Primeira informação. Com 18 anos de contribuição, a senhora já preencheu um dos requisitos para aposentadoria por idade, que é a carência, o implemento da carência, aquele número mínimo de contribuições que atualmente é de 15 anos, 180 contribuições. Então, o primeiro requisito a senhora preencheu. Faltaria para a senhora o preenchimento do segundo requisito, o requisito etário, que no caso das mulheres é 60 anos. Portanto, a senhora poderá se aposentar, independentemente de novas contribuições, quando completar os 60 anos de idade, ainda que venha a reforma. Pelo texto da reforma, pelas regras de transição da reforma, a senhora completando 60 anos de idade conseguirá obter o seu benefício. Em relação ao valor, em relação ao salário mínimo, a senhora optou, em determinado momento, a senhora fez uma opção pelo plano simplificado da Previdência, que tem essa alíquota de 11%. Para esse tipo de opção, realmente, a senhora só terá direito a uma aposentadoria no valor do salário mínimo. Caso a senhora queira mudar esse critério do salário mínimo, a senhora até teria uma opção, que seria de complementar a alíquota. Atualmente, a senhora paga em 11%, a alíquota comum é de 20%, a senhora teria que complementar essa alíquota em 9%. A partir dessa complementação da alíquota, o valor do benefício ele vai ser calculado, assim como é calculado os demais benefícios da Previdência na questão da aposentadoria por idade. Ou seja, como a senhora tem 18 anos de contribuição, vai ficar com um coeficiente de 88% do que da média das 80% maiores contribuições a partir de julho de 94 até hoje. Mas saber o que é melhor? Na realidade, só fazendo um cálculo, né? Antes de a senhora completar os 60 anos, é importante que a senhora faça um cálculo, consulte um advogado, faça um cálculo e veja se vale ou não a pena deixar de contribuir sobre o salário mínimo por essa alíquota reduzida de 11%. Importante informação, né, doutor Marcelo, porque muito está se falando na reforma previdenciária e situações como essa elas vão ser cada vez mais comuns. Então, para aqueles segurados que pensam em aposentar-se por idade, essa é a orientação principal, né? Atingir o tempo, que no caso é o exemplo aqui da nossa telespectadora Vera, esse segurado ou essa segurada pode ficar mais tranquilo. Exatamente, porque a regra de transição ela só fala em tempo de contribuição, né? Vai ter um pedágio de 50% sobre o tempo de contribuição, não fala em idade. Então, no momento que ela atingir a idade dela, como ela já tem o tempo de contribuição, ela vai se aposentar, seja pelas regras atuais, seja pelas novas regras. Tá certo. Muito obrigado, doutor Marcelo, que segue com a gente. Continue mandando as suas dúvidas aqui pela nossa interatividade. Você participa tanto pelo nosso e-mail, e também participa lá pela nossa fanpage, facebook.com/programa Boca no Trombone, e no celular, que a gente coloca sempre à disposição para você aqui na tela da Band. Bom, começamos a falar então sobre a reforma previdenciária. Vamos seguir nesse assunto, pedindo a opinião do representante do Sindjus, Sindicato dos Servidores da Justiça aqui no estado do Rio Grande do Sul, coordenador-geral, Marco Aurélio Weber. Marco, nas oportunidades que eu tenho tido de me manifestar sobre o assunto, eu tenho dito, o grande prejudicado dessa pretensa reforma previdenciária
se a gente pode falar de reforma, né? Porque quando a gente reforma, a gente melhora as coisas. E o que está posto na PEC 287 é uma restrição completa de direitos. Mas o maior prejudicado, sem dúvida, é o servidor público. Como tem sido a avaliação, essa avaliação inicial do Sindijus a respeito desse texto, que em breve vai estar posto aí em votação lá no Congresso Nacional. Obrigado por estar com a gente na manhã desse domingo. Bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia aos telespectadores da Bandeirantes, do Boca no Trombone. E o meu bom dia especial a todos os servidores ativos e inativos do Poder Judiciário. Sem dúvida nenhuma, o servidor público é o maior prejudicado nessa jogada neoliberal do governo Temer. Por trás disso, como pano de fundo, nós temos uma intenção futura de implantar bem a filosofia neoliberal de implantação da terceirização do serviço público. Essa é a intenção desse governo. Acabar com aqueles serviços prestados por concursados para colocar em seu lugar pessoas atreladas e pagas por empresas particulares, por empresas privadas, prestando um serviço de caráter duvidoso para o serviço público. Quem sofre com isso, lógico, é a população brasileira e muitos brasileiros não estão se dando conta de que isso está acontecendo e já está institucionalizado através, e eu falo no nosso caso particular do Poder Judiciário, através da escassez de recursos e da cada vez mais parca reposição de material humano nos cartórios. Aqui no Rio Grande do Sul, nós somos o estado com maior produtividade do país em relação aos outros, né, em produtividade de servidores, mas nós temos, mesmo assim, uma carência de cerca de 1.900 cargos, que vai se acentuar a partir de agora. E vai nos obrigar, num tempo médio, a que sejam colocados servidores terceirizados e que haja, consequentemente, a queda vertiginosa na qualidade da prestação do nosso serviço. Afinal de contas, o Judiciário é um prestador de serviços, não visa lucro, visa tão somente o bem-estar e os interesses da população, zelar e mediar as demandas da população. Sem dúvida. E, Marco, na sua opinião, há um entendimento de que essa questão da idade mínima, também imposta agora para os servidores públicos, num grau maior, né, 65 anos, tanto para o servidor quanto para a servidora, e aí as mulheres também sofrem ainda mais, né? Há margem para uma negociação, há margem para, mediante o contato das categorias junto aos parlamentares, que se negocie esse patamar, porque o que está sendo proposto? Está sendo proposto uma idade mínima de primeiro mundo, num país de terceiro mundo, onde a nossa expectativa de vida é de pouco mais de 73 anos. Então, veja, o servidor público, o segurado, em regra, ele vai, uma vez que esse texto da reforma passe, né? Ele vai aposentar-se e poder gozar do jubilamento durante pouquíssimos anos. Há margem para negociar nesse ponto a questão da idade mínima? Nós acreditamos que exista, sim, claro. Se nós acreditássemos ao contrário, nós não estaríamos lutando em duas frentes, Brasília especificamente neste caso, e também aqui na Assembleia Legislativa, quanto ao pacotaço do Sartori, que é tão ou mais nocivo para o servidor público do que este em nível nacional. Eu sempre comparo, quando converso com os meus colegas, com os meus amigos, a situação dos elefantes. O elefante, quando vê que vai morrer, ele se joga de um precipício. São os chamados cemitérios de elefantes que existem em grande variedade no continente africano. E nós estamos ficando em situação idêntica. Quando nós pressentirmos a morte, nós vamos ter que acabar morrendo sem usufruir de absolutamente nada. E é justamente isso que não se quer. Coordenador-geral do Sindijus, Marco Weber, retorna no próximo bloco para falar justamente sobre esse assunto que ele já iniciou.
pacote do governador José Ivo Sartori aqui para os servidores públicos estaduais. Logo mais Sindijus RS aqui no Boca. Ainda dentro da nossa interatividade, agora vamos longe, ó. Vamos lá para Santana do Livramento. Um abraço lá a toda a região. A pergunta que vem do Tiago. Trabalho em posto de combustível. Quantos anos tenho de trabalhar para me aposentar? Pergunta do Tiago, doutor Marcelo Armiliado de Jesus. Se refere a ele talvez ter direito ou não a uma aposentadoria especial. Cabe para o caso dele? Bom dia, Tiago. Realmente, as pessoas, para ter acesso a uma aposentadoria especial, pelas regras atuais, precisam comprovar 25 anos de atividade em condições nocivas à sua saúde ou à sua integridade física. Né? Não há o estabelecimento de uma idade mínima. A reforma, contudo, imagine, doutor Solano, ela fixa uma idade mínima para aposentadorias especiais, o que não tem o menor sentido. Por que não tem o menor sentido? Porque a Constituição protege a saúde do trabalhador. Ela regula a atividade especial, a aposentadoria especial, dando menos tempo de trabalho, menos tempo de exposição. Ela valoriza o tempo de exposição, retira o tempo de exposição para as aposentadorias especiais. Que sentido tem agora fixar-se uma idade mínima de 55 anos? Não há sentido algum. Né? E justamente por isso, doutor Solano, eu não sei se posso apresentar aqui os advogados da área previdenciária. Eles estão organizando uma manifestação no dia de hoje, tá? No Parque da Redenção, tá? No Parque Farroupilha, no dia de hoje, às 14 horas e 30 minutos, em defesa da Previdência. Uma manifestação pacífica no Parque da Redenção hoje. Contamos com a presença dos aposentados, contamos com a presença dos trabalhadores e dos advogados aí que representam a nossa classe. Sem dúvida, é muito importante essa mobilização, né? Todos lá, aqui da capital gaúcha e arredores, no Parque Farroupilha, na Redenção, a partir das 14 horas, para a gente mobilizar e mostrar que realmente estamos contrários a essa retirada brutal de direitos dos segurados. Quem pode falar um pouco mais sobre isso, sobre a questão da reforma previdenciária, porque agora a gente falamos de servidores públicos, vamos para a iniciativa privada, vamos para os segurados do INSS, os trabalhadores, né? Presidente da UGT-RS, presidente do Cinecarga, Paulo Roberto Barque, muito bom dia, obrigado por estar com a gente na manhã desse domingo e lhe perguntar também as suas impressões iniciais sobre essa PEC 287, né? A chamada PEC da morte, presidente Paulo Barque. Bom dia. Bom dia, Paulo André, bom dia aos companheiros de bancada, bom dia a todos os nossos amigos telespectadores do nosso querido Boca no Trombone. A PEC da morte, ou a PEC 287, que fala da Previdência, além de atingir, como o próprio companheiro Marco já falou, de fundo nos servidores públicos, além já daquela PEC famosa 55, que ainda está para a votação em segundo turno, que já atingiu bastante servidores públicos, a PEC do ajuste fiscal. Para 2017 teremos a PEC da Previdência. Nós, da iniciativa privada, também muito preocupados com isso, principalmente em dois pontos que eu quero referir aqui. As mulheres chegarem até os 65 anos, isso é um absurdo para um país nosso, onde as mulheres têm dupla ou tripla jornada, né? Além de trabalhar fora para melhorar a renda familiar, ela trabalha em casa para dar guarida a todos os filhos, ao próprio marido em casa. Então, é um absurdo a mulher ter idade igual ao do homem. Poderia ter aí, acho eu, agora tentando encaminhar alguma coisa junto já nas conversas que a gente tem tido com alguns deputados, o sentido de se fazer emendas no sentido de que há uma chance de regras de transição. Regras de transição, seja para a idade, seja pelos valores, né, da nossa remuneração, mas estamos de olho muito atento. A nossa vigilância lá, que estava já para a PEC 55, já vai ficar em Brasília para a PEC 287, em especial, Solana, nós aqui da minha categoria, que é rodoviária, exposto ao ruído, poeira, um estresse de estradas, como nós ajustarmos ou acreditarmos que esse trabalhador vai conseguir
trabalhar até os 65 anos sob esse tipo de risco. Também nossos companheiros aqui da vigilância privada, Sim. patrimonial, os Sindivalores, principalmente, ou os vigilantes mesmo, de que forma o risco de vida eminente que essas pessoas têm nas 24 horas do dia. É absurdo ter feito um pacote de forma que ficou iguais, muitos desiguais. É uma quebra, né? Uma quebra completa do princípio da isonomia. E como o presidente refere, está se olhando para quê nesse momento no Brasil? Está se olhando para as contas. E não está se olhando para o direito dos segurados. Com certeza. E Paulo André, o que o governo, ao meu entendimento, quer é continuar pegando o dinheiro da Previdência, porque ninguém está falando em diminuir diminuir alíquotas de nada, né? Então, continuar usando o dinheiro da Previdência para outras coisas e não querendo administrar de forma justa. Prova disso, né, é que esse governo, o atual governo, ele fez o quê durante esse ano? Ele renovou a DRU, que é a desvinculação das receitas da União, num percentual maior, passou de 20% para 30%, e ainda, presidente, criou a DREM, que é a desvinculação das receitas dos estados e municípios, também no mesmo percentual. Então, agora, aquilo que já se fazia no orçamento da Seguridade Social, pela União, vai poder ser feito pelos estados e municípios, né, também no orçamento, para se retirar valores e se colocar sabe-se onde lá, né, de forma indevida. Daqui a pouquinho mais, presidente Paulo Roberto Barque, a gente retoma nesse assunto e fala de mais demandas da categoria. Intervalo, a gente volta com mais informações, mais um bate-papo aqui com o Cinecargo, o Sindijus e as questões respondidas pelo CRJ Advogados no Boca, no seu ano 27. Muito mais interatividade para você. Todos os sábados na Rádio Bandeirantes você tem o espaço dos aposentados, dos pensionistas, dos trabalhadores, dos servidores públicos, com muita consultoria e a participação das entidades que representam as categorias. Boca no Trombone ano 27. Muito mais interatividade para você. De volta com mais Boca no Trombone na manhã desse domingo. Você segue participando, mandando as suas dúvidas sobre Previdência, sobre os direitos dos segurados do INSS pelos nossos canais de interatividade. Pode optar, né? Mandar pelo telefone que está aí na tela, o e-mail, também participar lá pela nossa fanpage em facebook.com/programa Boca no Trombone. Faça como fez a Reneida Machado, lá de Canoas. Estou no INSS desde 2006. Tenho mais de 64 anos e mais de 30 anos de contribuição. Como fica o meu caso? É a dúvida, doutor Marcelo, da Reneida. Bom dia, Reneida. Pelo que eu entendi, a senhora deve estar em gozo de auxílio-doença desde 2006, né, e já possui mais de 30 anos de contribuição e 64 anos de idade. Nessa condição, a senhora teria duas opções. Primeiro, eu não conheço seu estado de saúde, mas poderia ser a hipótese de uma conversão desse auxílio-doença para uma aposentadoria por invalidez, inclusive com acréscimo de 25% para uma hipótese da senhora precisar de um acompanhamento permanente de uma terceira pessoa. A segunda opção seria justamente o contrário. A segunda opção seria pedir a sua alta previdenciária, fazer uma nova contribuição e, a partir daí, requerer a sua aposentadoria por tempo de contribuição baseada no fator 85-95. Com 64 anos de idade e mais de 30 anos de contribuição, a senhora já ultrapassou dos 85 pontos necessários e teria direito a uma aposentadoria sem fator previdenciário, calculada simplesmente com a média das suas 80% maiores contribuições de julho de 94 até hoje. São essas as opções. Procurar um colega advogado, exatamente. Né? Faz o cálculo, vê como é que é a melhor situação. Importante também nesse caso, né, doutora Marcelo, que a gente está falando de incapacidade, benefício em gozo de capacidade, levar um laudo médico atualizado, né, para o colega poder avaliar. Muito bem, doutor Marcelo segue com a gente respondendo as dúvidas que você encaminha. Estava conversando com o presidente Paulo Roberto Barque, do Cinecargo e da UGT-RS, sobre a reforma previdenciária.
o presidente Paulo Barck já adiantou, o GT está fazendo um acompanhamento de perto lá em Brasília desse andamento. Para os próximos meses, presidente Paulo Barck, agora a gente começa com o final de ano, a questão do recesso, esse assunto cessa. No entanto, as centrais sindicais, elas mantêm muito vivo isso e os debates vão continuar acontecendo para tentar negociar, né? Com certeza. Não só os debates internos que a gente está fazendo, como também as visitações, incentivando os companheiros do interior do Estado, que agora os deputados voltam para suas bases, para eles façam visita ao seu deputado, no sentido de demonstrar a ele a necessidade, e aqui eu já digo bem realista, a necessidade de se fazer emendas nesse projeto. E nas últimas declarações que teve, inclusive do próprio o relator no programa Boca no Trombone mesmo, diz que há espaço para emendas no Congresso Nacional. Mas, doutor Paulo André, eu queria aqui deixar para reflexão um pensamento que tem me atordoado nos últimos dias. O próprio comandante do Exército, comandante Vilas Boas, vem e chama a população de translocados. Eu digo a população que está preocupada com a quebra das instituições. É corrupção, é ladroagem para todos os lados, para todos os lados. É obras públicas, é na saúde, é na merenda, que faz parte da saúde também, e agora na educação. Também na educação, roubos, desvios. Isto é ou não é quebra das instituições já? Realmente preocupante, né? Até os últimos fatos que acabaram vindo à tona na última semana, com a delação aí da Odebrecht, né, que atacou frontalmente o atual presidente. Sem dúvida que uma declaração como essa a gente tem que botar a mão na consciência e saber como que vai ser o Brasil nesse 2017, né? Com certeza. Que país nós queremos para os nossos filhos, para os nossos netos? Muito obrigado, presidente Paulo Roberto Barck, em nome do Cinecarg e da UGT-RS. Mais perguntas, mais dúvidas que chegam para a gente. O Nelson de Porto Alegre. Já foram enviadas todas as cartas da Previdência para a revisão da perícia médica? O pente fino da Previdência está preocupado aqui, o Nelson, doutor Marcelo. É verdade. Nelson, o mutirão de perícias que foi instituído pela MP 739, essa MP perdeu a sua eficácia no início do mês de novembro. Portanto, não há mais um mutirão de perícias. Nós sabemos que o governo já mandou um projeto de lei para o Congresso, né, instituindo um novo mutirão de perícias, mas esse projeto de lei ainda não foi sequer votado. Isso não significa que o senhor não possa receber uma carta do INSS, na realidade todos os segurados em auxílio-doença e aqueles aposentados por invalidez com menos de 60 anos podem sim receber uma carta do INSS comunicando para uma revisão do auxílio-doença. A questão dessa revisão, doutor Marcelo, como que é a melhor orientação para aquele segurado que está em casa, né, que está preocupado, olha, daqui a pouco chega a cartinha, não sei o que fazer, como que tem que ser esse comportamento prévio antes dessa ocorrência? A documentação médica ela deve estar atualizada. Se o cidadão tem um problema de saúde e esse problema de saúde tem um tratamento, ele deve comprovar que está buscando tratamento. Essa é a melhor forma, né, de obter um êxito na perícia, de comprovar a sua incapacidade para o trabalho, tendo os documentos médicos devidamente atualizados. Tá certo. Muito obrigado, doutor Marcelo Armeliato de Jesus, que responde às dúvidas aqui no Boca no Trombone da manhã desse domingo. Lembrando, né, vamos reforçar, né, doutor Marcelo? Hoje à tarde, a partir das 14 horas, lá na Redenção, Parque Farroupilha, todos os colegas advogados, todos os segurados, os aposentados, quem vai se aposentar, né, deve ir para lá, né, e comparecer, se manifestar nesse protesto a partir das 14 horas ali contra a reforma previdenciária. Estaremos lá, né? Estaremos lá. Protesto pacífico, diga-se de passagem, né? Mas por um bem que é a Previdência Social, que vai a todos nós, é um direito fundamental de todos nós. Tá certo. Muito obrigado ao doutor Marcelo. Bom, em conversa com o Marco Aurélio Weber, do Sindjus RS, já deixamos a manchete. Pacote do governador José Ivo Sartori de restrição de direitos para os servidores públicos estaduais, que atinge também a categoria, os servidores do Poder Judiciário, Marco. É evidente que atinge e atinge bastante.
Nós estamos com uma interlocução muito boa na Assembleia Legislativa, conversando com os deputados, conversando com as bancadas, trabalhando ombro a ombro com outras entidades sindicais e associativas, especialmente com o Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa, o Sinfial, que é presidido pelo meu querido amigo Flávio Dallagnol, e que conhece a casa mais do que ninguém. Nós estamos, então, paulatinamente trabalhando já há meses para deter este pacote e para conscientizar os deputados gaúchos que não é assim que o Rio Grande vai prosperar, que não é economizando, que não é fazendo arroxo, que não é jogando os servidores públicos na pobreza, na miséria, que o Rio Grande do Sul vai resolver os seus problemas. Nós temos os incentivos fiscais, nós temos a caixa preta também das isenções fiscais, nós temos uma cobrança que não é bem feita nas unidades judiciárias das dívidas fiscais, e eu quero dar um exemplo para vocês, bem prático. Uma comarca de porte médio e até pequeno, perto de Passo Fundo, nós fizemos lá um levantamento na vara de executivos fiscais de quanto seria devido ao Estado hoje, quanto estaria sendo cobrado nos processos que lá tramitam. E, pasmem, esse valor chegou somente naquela comarca, que tem cerca de 30 mil habitantes, Sim. em 250 milhões de reais. Numa comarca? Numa comarca. Pequena? Pequena. Vocês imaginem o que não está espalhado por dentro dos processos por esse estado afora. O Sindijus vai proceder a um levantamento, vai levar ao conhecimento da sociedade, através dos nossos colegas, chefes de cartório que trabalham na área, vai levar ao conhecimento da sociedade quais são os valores que estão efetivamente sendo cobrados e que o governo do estado não tem se esmerado nesse sentido. Claro, é mais fácil arrochar os servidores, é mais fácil parcelar salários e é mais fácil retirar direitos. É muito mais fácil. Esse neoliberalismo tupiniquim, que começa em Brasília, ele se reflete nos estados. E Sartori nada mais é do que um fiel servidor deste famigerado e malfadado sistema que não se coaduna com os nossos padrões culturais, políticos e econômicos. Sem dúvida. Nós vamos lutar muito, vamos continuar lutando muito até o último minuto para que este pacote não passe e para que o servidor público não seja prejudicado. Sem dúvida, né, Marco? Porque essa é uma conduta que está se repetindo, tanto em Brasília quanto aqui no Estado. São duas frentes. As duas frentes, e as duas frentes prejudicando os direitos, seja do segurado do INSS, seja do servidor público, seja do contribuinte em geral. Mas há uma restrição de direitos, né, para as categorias de forma frontal. E o arroxo nas grandes empresas, o arroxo na cobrança da dívida ativa, né, na questão da sonegação, isso não é feito. E sem dúvida que a gente tem que se mobilizar cada vez mais. Muito obrigado ao Marco Aurélio Weber, em nome do Sindijus RS. Ponto final em mais um Boca. Mais uma vez, olha, muito obrigado a você pela sua audiência. Siga participando durante a semana, enviando as suas mensagens para o nosso celular, participando pelo e-mail, para você conferir a reprise aqui do programa, ficar por dentro também do programa que vai ao ar lá na Rádio Bandeirantes. Acesse a nossa página no Facebook e o nosso portal na internet. Domingo que vem a gente volta das 7h30 às 8 horas da manhã com muita consultoria, informações sobre funcionalismo público, aposentadoria, segurança, entre outros tantos assuntos, sempre aqui no Boca, no seu ano 27. Muito mais interatividade para você.